Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Curve suas cabeças, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite em que nós estamos na Tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, para Te bendizer, para ouvir a Tua palavra, nós Te pedimos, toma-nos em Tuas mãos. Ó Pai, Te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor cuidou de nós, cuidou da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Ó Pai, então nós Te agradecemos pelo privilégio, porque é um privilégio estar na Tua casa. É um privilégio estar aqui para Te louvar, Te engrandecer, Te bendizer. E é um privilégio ouvir de Ti, ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento à série de mensagens O Fim dos Tempos. Esse mês nós começamos falando de princípio das dores. O irmão Rômulo, semana passada, falou sobre apostasia. E eu hoje estarei falando sobre perseguição aos cristãos. E para nós iniciarmos, nós vamos para João, Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 20, que diz assim: Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Então o tema é perseguição. Perseguição aos cristãos. E a perseguição, ela tem sido assim, crescente no mundo. Se você tem acompanhado na internet, até que na televisão, nos telejornais falam muito pouco. Mas se você for pesquisar na internet, você vai ver que a perseguição aos cristãos tem crescido e muito pelo mundo. Locais em que eram locais conhecidos como os locais cristãos, hoje em dia estão dominados por outra religião, e não só dominados, os cristãos daquela região têm sido perseguidos e massacrados. Então aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, diz assim, vou repetir: se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Então aqueles que perseguem a igreja de Cristo são aqueles que não têm nada a ver com Deus. São aqueles que estão apartados de Deus. São aqueles que não gostam de ouvir falar no nome de Jesus, não gostam de ouvir falar em salvação, tem até raiva. Já viu? Aquelas pessoas que têm raiva. Eu lembro uma época, era novo convertido, nós saímos para evangelizar e paramos num determinado lugar que nós fomos maltratados. E simplesmente porque nós estávamos levando um folheto e falando da palavra de Deus. Então os que perseguem a igreja de Cristo são aqueles que não têm nada a ver com Deus. A definição de perseguição. A expressão perseguição
refere-se ao período em que a igreja de Cristo, a igreja fiel, sofrerá um período de afrontas e resistências que partirão do mundo. Esta perseguição será produzida, influenciada e controlada por Satanás, a fim de tentar dividir o rebanho de Cristo. Então a perseguição, ela vem de Satanás. Diz aqui, esta perseguição será produzida, influenciada e controlada por Satanás. Então todo tipo de perseguição aos cristãos nessa terra vem da parte de Satanás. Não tem outro tipo. Se odeia cristão, odeiam Deus, odeiam tudo aquilo que é referente a Deus, odeiam o povo de Deus, odeiam a palavra de Deus. Estes são os que perseguem o povo de Deus nessa terra. Aí em Mateus 24, no versículo 9, diz assim, olha só: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em primeiro lugar, isso aqui ele está falando para dentro da igreja. Não é que lá fora, diz aqui, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Tudo bem, lá fora. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso aqui ele está falando que vai acontecer dentro da igreja. Como nós já falamos em mensagens anteriores, dentro da igreja nós temos a igreja fiel e a igreja infiel. Nós temos o trigo e temos o joio. Então, quando chegar esse tempo aqui, quando chegar o tempo da grande perseguição, porque a perseguição ela já começou, não é? E o primeiro perseguido foi Jesus Cristo. O primeiro perseguido foi Jesus Cristo. Foi o primeiro a morrer na cruz, foi Jesus Cristo. Então, dentro da igreja, dentro do povo de Deus, e quem levou Jesus até a cruz? O povo de Deus. Então, da mesma forma que foi no passado, vai ser hoje em dia também. Vai ser no tempo da perseguição. Dentro das igrejas, vocês receberão traição, ódio, e muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tudo isso dentro da igreja de Cristo. Então, quando a gente começa a estudar o fim dos tempos, a gente fica assim de boca aberta. Principalmente quando a gente é novo convertido, né? A gente pensa que dentro da igreja só tem anjo, todo mundo de asinha, mas não. Dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. E a qualquer momento o joio vai aprontar alguma coisa. A qualquer momento o joio, porque o joio ele não é de Deus. A gente tem que botar isso na nossa cabeça. O joio ele não é de Deus. O joio ele foi colocado dentro da igreja por Satanás. Então a qualquer momento ele vai aprontar alguma coisa. Aí o texto continua dizendo aqui: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O aumento da maldade vai ser dentro da igreja, e o amor de muitos esfriará dentro da igreja também. Aí no finalzinho diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Mas eu tenho que abrir um parênteses aqui. Esse salvo aqui não é de salvação eterna. Esse aqui é salvação física. Porque a salvação eterna você recebe no momento em que você recebe Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Aqui ele está falando que você vai estar lá no meio de pessoas que te traem, no meio de pessoas que te odeiam, que o amor de muitos esfriará, devido ao aumento da maldade. Mas se você perseverar até o fim, será salvo. Olha só o próximo slide. Isso aí acontecia no tempo de Roma. Os cristãos eram perseguidos, eram colocados nas arenas para serem devorados por leões, eram torturados, eram crucificados, eram esquartejados. Tudo de ruim que você possa imaginar acontecia com os cristãos. E a gente olhando esse slide aí pensa, olha só, lá no tempo de Roma. Só que isso está acontecendo hoje. Em algum lugar do mundo, os cristãos estão sendo torturados e assassinados hoje, neste momento, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você fala, pô, pastor Robson, mas está escrito aí que se a gente perseverar até o fim será salvo. Sim, mas para o nosso Deus, a salvação, a nossa salvação eterna, ela é tudo para cada um de nós. Porque no momento em que nós morremos aqui nessa terra, instantaneamente nós entramos no Kairós de Deus, nós entramos na vida eterna, na salvação eterna. E é por isso que nós temos que valorizar a salvação na nossa vida. É por isso que nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Porque a vida nesta terra, ela é passageira. Nós podemos sofrer aqui, nós podemos ficar tristes, mas no momento em que nós fechamos os nossos olhos, nós vamos para a presença eterna de Deus. Continuando. A origem da perseguição. A perseguição teve a sua origem no passado, ainda no início da humanidade, após a queda do homem. Desde que o homem passou a servir a Deus e a dedicar-se a Ele, iniciou-se a perseguição de grupos opostos ao Senhor. Grupos estes que serviam e servem a Satanás, inimigo de nossas almas. Irmão Rômulo falou semana passada, Adão e Eva viviam lá no paraíso. Então eles pecaram deliberadamente contra Deus. Foram expulsos desse paraíso. E olha só, fora do paraíso, eles precisavam se religar novamente a Deus. Então foi criada a religião, a adoração a Deus. E desde o momento em que Adão e Eva, fora do paraíso, e a sua descendência começaram a adorar a Deus, houve perseguição. Vocês vão ver bem aqui no texto. Olha só. Gênesis 4, versículo 3 diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta.
Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, a primeira perseguição explícita depois da queda do homem foi o assassinato por parte de Caim. Caim matou seu irmão por inveja, porque Caim não tinha ligação com Deus. Olha só, o próximo slide. Caim ofereceu sua oferta a Deus, só que ele viu que a oferta de Abel era melhor, e Deus se alegrou, e por isso ele assassinou o seu irmão. E era irmão. Sabe, a perseguição, ela vai vir de onde nós menos esperamos. A perseguição, ela vai vir dentro da igreja, ela vai vir da nossa família, ela vai vir do seu colega de trabalho, ela vai vir do seu vizinho. Não precisa acreditar no que eu estou falando, não. É só você voltar nos relatos lá da Segunda Guerra Mundial, que você vai ver que quem entregava os judeus na mão dos nazistas, muito obrigado, eram a sua vizinhança, eram os colegas de trabalho. Quando os nazistas começaram a dominar a Europa, judeu não tem escrito na testa que é judeu. Então, como é que os nazistas sabiam quem era quem? Os vizinhos, os parentes próximos, né? Não aquele consanguíneo, os colegas de trabalho, todos esses entregavam os judeus na mão dos nazistas, entregavam o povo de Deus para serem assassinados. Então, a perseguição aos cristãos não é coisa nova, a perseguição aos cristãos é coisa antiga. Depois do assassinato de Jesus, da morte de Jesus na cruz, muitos cristãos foram perseguidos, tanto é que eles se dispersaram por um tempo. Olha aqui, a finalidade da perseguição. Sua finalidade é tirar a paz exterior dos servos de Deus, já que a paz interior o inimigo não pode tocar. Quando Jesus passou pela terra, advertiu seus discípulos quanto às aflições e resistências que o mundo ofereceria aos crentes, mas disse que nele nós teríamos a paz verdadeira. Então o inimigo, ele tenta tirar a paz exterior. Você já viu? Abre o jornal, assassinato, crise financeira, água poluída, poluição dos rios, poluição dos mares, rumores de guerra, né? Eu falei até na primeira mensagem, naquela semana ficou todo mundo desesperado, achando que ia haver a terceira guerra mundial, todo mundo desesperado, achando que o Irã ia atacar os Estados Unidos, que a China ia entrar no negócio, que a Rússia também. Então, o inimigo, ele tenta tirar a nossa paz exterior, porque a nossa paz interior, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá, ninguém pode tocar. É aquela história, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E quem crê nisso, ele fica no meio da luta, no meio da batalha, como o povo gosta de dizer aí, né? No meio do vento, no meio da prova, mas ele não se abala. Pode vir perseguição de todos os lados, porque a sua paz interior ninguém tira. Às vezes a pessoa até olha para você assim: poxa, mas você é tão calmo, tão pacífico, um monte de problema acontecendo. Se fosse outra pessoa, ia estar arrancando os cabelos. Se fosse outra pessoa, ia estar rolando no chão, ia estar tendo um ataque cardíaco. Mas você é tão calmo, fica aí tão tranquilo. Porque a paz interior que o nosso Senhor nos dá, ninguém tira. Olha só os textos que nos falam aqui. Deixa eu passar aqui.
Olha lá. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 14:1 e João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, neste mundo nós teremos aflições. Não fique pensando, não acredite nessa história, que tem muito aí na internet, no rádio, na televisão. Vem para Jesus que a sua vida vai ser tranquila. Vem para Jesus que você não vai ter mais problema, você não vai ficar mais doente. Vem para Jesus que a sua família vai ser tudo bonitinho. Isso não existe. Isso é conto da carochinha, é conto de fadas. Nós vivemos aflições, teremos aflições nesse mundo. Sabe, é por isso que as pessoas têm se decepcionado com a igreja, porque acreditam em conto da carochinha. Aí na primeira dificuldade, na primeira aflição que vem, a pessoa desmorona, porque mentiram para ela, dizendo que nada de mal vai acontecer para você, se você for um cristão, se você se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mentira! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então creia, meu irmão, que nosso Senhor venceu o mundo. Pode ter perseguição, pode ter aflição, pode acontecer o que for na sua vida, mas Ele venceu o mundo. Consequências da perseguição. A perseguição trará para a Igreja de Cristo um período de agito interno com consequências externas. Esse período de agito será justamente uma espécie de triagem divina para separar os crentes fiéis dos infiéis. No final da perseguição, a verdadeira igreja estará pronta para ser arrebatada. Então, o que vai acontecer? Durante essa perseguição, essa aflição que vai acontecer no mundo, esse momento de tribulação, vai servir para separar a igreja fiel da igreja infiel. Porque quando o negócio aperta, quando o negócio arrocha, quem não é de Deus pula fora. Aquele que não tem a certeza da sua salvação pula fora. Aquele que não sabe que no mundo nós teremos aflições, ele vai embora. Sabe, ele perde o emprego e acha que Deus abandonou. Ah, Deus me abandonou. Tem 1 ano que eu estou desempregado, tem 1 ano e meio, tem 2 anos que eu estou desempregado. Deus, ele me abandonou, me largou de lado. Mentira! Mas a pessoa acredita no Satanás, nas suas mentiras, e vai embora da igreja. Sabe, a igreja de Cristo, ela sofre perseguição desde o início. Nós vimos o slide anterior, lá em Roma, os leões atacando os cristãos. Hoje não tem leão. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim com os principados e potestades. Só que tem cristão hoje morrendo pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz ali no final: a verdadeira igreja estará pronta para ser arrebatada, porque só a igreja fiel que sobe. A igreja infiel, aquele que brinca de igreja, aquele que brinca de Jesus Cristo, aquele que brinca de ser salvo, ele vai ficar aqui nessa terra batendo cabeça, vai ficar doido aí, vai ficar um dando cabeçada no outro. Que a igreja fiel vai estar lá no céu, vai estar recebendo lá a sua coroa, vai estar participando das bodas do Cordeiro, vai estar junto com Jesus. Olha só o que Lucas 21:12 diz. Lucas 21:12 diz assim: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês,
Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Versículo 14. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir e contradizer. Versículo 16. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. Vale ler esse versículo de novo. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Gente de dentro da família. Eu não sei como é que foi a reunião de final de ano de vocês com essa família, mas eu sei de muitas famílias que o cristão não pode abrir a boca numa reunião familiar para fazer uma oração para abençoar a família. O cristão não pode falar do amor de Jesus, porque ele está lá na festa familiar e não para o funk, não para o pagode, não para a cerveja. E quando ele quer uma oportunidade para fazer uma oração e abençoar a sua família, ele é rechaçado. Isso acontece hoje. Eu não sei quanto a família de vocês. Graças a Deus a minha família já está grande parte convertida. São poucos da minha parentela que não estão com Cristo hoje em dia. Mas eu me lembro lá no passado como é que era. Eu lembro da época em que tinha só a minha avó e o meu tio Ademir como cristão. No meio da família, eles eram perseguidos, eram ridicularizados. Não se dava a oportunidade de ele estar abençoando. E isso é a perseguição. E o texto diz que vocês serão traídos por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Então o negócio é difícil. É difícil. Dói no coração você imaginar que dentro da sua família você é perseguido. Eu não falo nem dos de fora, porque eu já falei na outra mensagem. Do ano passado para cá, caiu um monte de máscara de amigo de cristão. Se passava por amigo de cristão, mas do ano passado para cá, ficou difícil. Você não pode mais dar sua opinião. Aí no final diz assim, ó: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Aqui, ó. Daniel na cova dos leões. Deus está nos guardando. Você pode ser perseguido dentro da sua casa. Sabe, eu conheço jovens cristãos que os pais não são cristãos, não gostam de cristãos e nem querem que o filho e a filha vá para a igreja. Você imagina a situação difícil, mas aqueles jovens, eles perseveram com sabedoria e continuam perseverando no Senhor. É a perseguição dentro de casa, e o Senhor tem guardado. Eu tenho certeza que um dia esses jovens ainda vão dar o testemunho de que os pais se converteram para a glória de Deus.
o início da grande perseguição. A grande perseguição terá início no final do chamado princípio das dores. O anticristo surgirá para apaziguar as crises mundiais. Porém, os crentes fiéis não se submeterão ao novo sistema mundial e serão considerados inimigos do mundo e da paz mundial, causando a perseguição para a igreja fiel. No entanto, a igreja infiel seguirá o sistema aceitando. Então o anticristo ele vai surgir. O mundo vai estar no caos. Ele vai trazer a paz. Vai apaziguar o mundo. Aí diz aqui, porém os crentes fiéis não se submeterão ao novo sistema mundial e serão considerados inimigos da paz mundial, causando a perseguição para a igreja fiel. A igreja fiel não vai deixar se enganar pelo anticristo. O anticristo é aquele que parece, mas não é. É aquele que vai parecer o Salvador. É aquele que vai parecer o Messias. É aquele que vai parecer que vem para acalmar o mundo. Mas não é. A igreja fiel não vai deixar se enganar por esse anticristo. E o que vai acontecer? Grande perseguição para a igreja de Cristo. Mateus 5,11 diz: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Isso aqui é um negócio difícil. A gente está sofrendo perseguição, está sendo perseguido, está sendo lá destratado no trabalho, na universidade. Imagino como é que não estejam os cristãos nessas universidades aí. Eu imagino como é que eles estão passando dentro das universidades federais e universidades estaduais. O nível da perseguição, o nível, eu não imagino como é que tem sido. Mas aí a palavra de Deus nos diz para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Quando nós chegarmos lá no céu, no tribunal dos galardões, nas bodas do Cordeiro, em que nós estivermos frente a frente com Jesus e ouvirmos dele: servo bom e fiel. Imagina só, você frente a frente com Jesus e ele te dizendo: servo bom e fiel. Então alegre-se e regozijem-se, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eu falei, hoje em dia está havendo assassinato de cristãos no mundo, lá no mundo árabe principalmente. Só que, como eu disse anteriormente, isso não é de hoje. Aqui, ó, a morte dos apóstolos. Olha lá, começa com Jesus crucificado, Mateus esfaqueado, Tiago decapitado, Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Filipe crucificado, Matias foi queimado, Bartolomeu foi decapitado, Tiago, eu não estou enxergando ali, foi apedrejado, André morreu na cruz também, na cruz em X, Lucas foi enforcado, Simão e Judas Tadeu foram mortos a marteladas e Tomé foi morto por lanças.
Então, tudo isso aí já aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Porque tudo isso, toda essa perseguição, também faz parte do princípio das dores. Tudo isso vai acontecer antes do arrebatamento. Isso aí acontece com a igreja fiel. Ali, ó, só crente fiel. Só crente fiel. O inimigo, ele não perde tempo atacando falso crente. O inimigo não perde tempo atacando joio. Mas o inimigo, ele ataca aqueles que são crentes fiéis, aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que querem estudar. Você já viu quando você decide estudar? Ah, eu quero estudar a Bíblia, vou para a escola bíblica direto. Acontece um monte de coisa para você não frequentar. Toda semana dá um problema. Ou então, vou entrar no seminário. Aí você se matricula no seminário, não acontecia nada, era uma tranquilidade, você ficava em casa. Você entrou no seminário, começa a acontecer um monte de problema. Eu lembro lá que a turma que eu iniciei era uma turma grande. E no final, poucos alunos. Porque é difícil, o inimigo a cada dia, ele ataca a igreja fiel. A traição entre irmãos. A perseguição da igreja se dará em meio a um quadro de total divisão no meio do povo de Deus, pois os cristãos trair-se-ão uns aos outros. Em meio a esse quadro de desunião, alguns grupos cristãos, por falta de conhecimento da palavra, contribuirão para a perseguição da igreja. Jesus disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, e o termo casa aplica-se também à casa espiritual. Então, os grupos de cristãos trair-se-ão uns aos outros. Eu sei que choca, né, quando a gente fala isso aqui, mas é por isso que a gente tem que sempre frisar: tem a igreja fiel e tem a igreja infiel. Em meio a esse quadro de desunião, alguns grupos cristãos, por falta de conhecimento da verdade, contribuirão para a perseguição da igreja. Então, quando nós não conhecemos a verdade, nós corremos o risco de estar atacando a igreja fiel. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não conhecemos os ensinamentos de Deus, quando nós não conhecemos o amor de Deus, pegando aí o tema desse ano, de igrejas que amam, crescem, quando nós não amamos o nosso próximo, quando nós não amamos, nós corremos o risco de perseguir a igreja de Cristo. Muitos contribuirão para a perseguição da igreja. Jesus disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 26, 47 diz: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estavam a grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Judas era um dos 12 apóstolos de Jesus. Andou com Jesus o ministério todo de Jesus. Ouviu todos os ensinamentos de Jesus.
viu todos os milagres que Jesus realizou. Estava presente em tudo. Era de Deus. O joio e o trigo estão lado a lado. Olha só. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aqueles a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Dói, porque o joio, ele fica dentro da igreja, ele se passa por seu irmão, se passa por seu amigo, se passa por seu colega, anda junto com você um tempão, mas na hora em que a coisa aperta, ele faz isso aqui, trai com um beijo. Olha o tamanho da covardia. Traiu Jesus com um beijo. Deixa eu passar aqui. Olha lá. Como é que esse homem, esse infeliz, passou esse tempo todo junto com Jesus? Ouviu tudo da boca de Jesus e não teve uma transformação. É aquela dura realidade que eu sempre falo que nós temos que lidar. Nem todos são de Deus, nem todos vão receber a palavra de Deus, nem todos vão ter a sua vida transformada, nem todos vão ter a sua vida modificada, nem todos querem a salvação. Judas traiu Jesus com um beijo. Sabe, a perseguição no meio da igreja, olha lá, ó. Jesus nem tinha morrido na cruz ainda. A perseguição. Vamos continuar. A verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina será combatida por grupos infiltrados na igreja, pela ação de Satanás, e também por grupos cristãos leigos, que por não conhecerem a palavra de Deus, serão fortes aliados dos falsos profetas. A verdadeira doutrina só será seguida pela igreja fiel, chamada de escolhidos de Deus. E a falsa doutrina só pode ser combatida quando confrontada com a verdade. Então a verdadeira doutrina, ela é combatida por grupos infiltrados no meio da igreja. E você pode ter certeza disso, que tem muito grupo infiltrado no meio da igreja, criando um monte de coisa que parece maravilhosa, parece muito bom para a igreja, parece assim espetacular. Oh, que revolução maravilhosa! Como é que ninguém fez isso ainda antes? Olha, eu me lembro que na minha conversão, já falei, tinha o G12 no meio das igrejas e todo mundo achava maravilhoso. Um monte de igreja tradicional, igreja séria, implantou G12 e deu um problemão, foram dissolvidas, muita gente saiu, porque é invenção dos infiltrados de Satanás no meio da igreja. E a cada dia surge uma novidade. Pessoas colocam dentro da igreja como se fosse uma coisa maravilhosa, espetacular, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A verdadeira doutrina só será seguida pela igreja fiel, chamada de os escolhidos de Deus. Então a igreja fiel, ela não se deixa enganar. Quando você bate o olho numa novidade maravilhosa dessa,
você reconhece logo se é de Deus ou se não é de Deus. E é por isso que as igrejas racharam com esse tal de G12, porque os que viam que eram doutrina do engano, eles não compactuavam com aquilo. Olha só, eu trouxe um slide aqui com alguns modismos. Olha só. Valorização de experiências pessoais como se fossem afirmações doutrinárias. Então aconteceu na vida do sujeito, funcionou para ele, então ele passa a adotar aquilo ali como se fosse uma afirmação doutrinária. Outros modismos, prática de campanha. Teve uma época que tudo quanto era igreja tinha campanha, era campanha disso, campanha daquilo, campanha não sei de quê, campanha, moda. Agora até diminuiu, porque o modismo ele passa. Revelações, teve a época também das revelações. O pastor estava pregando, de repente aparecia um lá, parava o culto para entregar a revelação no meio do culto. Modismo também. Hoje em dia a gente já ouve falar que é bem pouco isso aí, já passou também essa moda. Unções especiais. Essa semana mesmo eu estava vendo lá no Facebook a unção do drible. Unção do drible, vocês não viram não? Sujeito com uma bola assim, um espaço grande assim que nem esse, ele vinha driblando as pessoas, aí quem ele driblava caía no poder, caía no chão, começava a tremer. Unções especiais. Você julgue se isso aí é de Deus ou se não é. Ali outros modismos com encontro. Estava conversando essa semana com uma irmã conhecida minha, ela estava falando que tudo quanto é igreja agora que ela conhece é esse encontro. É encontro disso, encontro daquilo, encontro não sei de quê, mas não tem encontro com Jesus. E é o único encontro que importa na nossa vida. É o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o encontro que faz a diferença na nossa vida. Vigília. Vigília também é um modismo. Antigamente tinha muito, né? Tinha muito, era vigília, vigília disso, vigília daquilo. Hoje em dia já diminuiu. O G12, que eu já falei, governo dos 12. Nós já ouvimos falar de regressão. Aí, para não dizer que é negócio do espiritismo, que lá no espiritismo tem a regressão na vida passada, né? Dentro da igreja eles inventaram a regressão ao útero da mãe. Então a pessoa regressa ao útero da mãe para ser curada dos seus problemas psicológicos. Outra modinha. Hipnose. Hipnose dentro da igreja também já ouvi falar muito que se usa hoje em dia. E outros, um monte de coisa. Todos estes sem nenhum fundamento bíblico. Então, quando nós não conhecemos a palavra, nós engolimos tudo isso aqui, ó. Essa irmã que eu estava conversando essa semana, eu mando as séries de mensagens para ela. E ela começou a me fazer um monte de perguntas, né? Das mensagens anteriores, da primeira e da segunda. E eu falei, e ela falou assim, espero que não esteja te incomodando. Eu falei, não está incomodando. Porque nós temos que ser como os crentes de Bereia. Nós temos que ler, nós temos que entender, e o que nós não entendemos, nós temos que perguntar e temos que reler para ver se é aquilo mesmo. Então, se nós formos como crentes de Bereia, nada desses modismos aí nos leva. Quando eu olho aquela lista ali, eu falo, pelo amor de Deus, nada disso aí consegue me enganar. E nada disso consegue enganar você também que conhece a palavra de Deus. Tudo modismo, tudo coisa do homem, e coisa do homem nós sabemos que vem e passa. Olha lá, 1 Coríntios 14, 20, diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento, quanto à maldade sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento,
sejam pessoas maduras. Entenderam? Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Não deixe que esses modismos aí entrem dentro da sua casa. Quanta gente aí tem levado um monte de modismo para dentro de casa. Olha lá, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, este é orgulhoso e não entende nada. Então o sujeito está lá pregando uma outra doutrina, pregando qualquer coisa, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada. Sabe, às vezes o pastor vem aqui na frente, o pastor Cláudio Santana prega, e a pessoa está do lado de lá. Eu não concordo não, pastor. Leva mal não, mas isso aí eu não concordo. Isso aí eu não concordo. E o pastor leu o texto, o pastor explicou o texto e o pastor aplicou o texto corretamente. Mas a pessoa está de lá dizendo que não. Sabe, irmãos, esse é orgulhoso e não entende nada. Está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 3. Sou eu que estou dizendo não. Ah, o pastor Robson falou que eu sou orgulhoso e não entendo nada. Foi grosso, pastor Robson foi grosso. Não, está escrito na palavra de Deus. Vamos continuar que a hora está passando. João 14,6. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você vai a Jesus, se você vai ao encontro de Jesus, pode ter perseguição, pode ter luta, você pode estar vivendo no princípio das dores, pode estar no meio da tribulação, pode estar sofrendo uma aflição, mas se você está com Jesus, você está no caminho certo. Se você está com Jesus, você está seguindo a verdade, e quando você está no caminho certo e seguindo a verdade, Jesus te dá a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. A rejeição ao ecumenismo. Nesta época, Satanás proclamará a reunião e união de todas as religiões da terra, com o intuito de proclamar a paz universal para todos os povos. Esse movimento é chamado de ecumenismo e fere diretamente os princípios da palavra de Deus. Será rechaçado pelos escolhidos de Deus, a saber, a igreja fiel. Ecumenismo não é coisa de Deus. Respeito a todas as religiões, sim, coisa de Deus. Coisa de Deus. Você pode pegar a Bíblia lá. Jesus andava no meio do povo de Deus, falava na sinagoga, respeitava as outras religiões. Ele simplesmente pregava a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer: pregarmos a palavra de Deus, respeitarmos as outras reuniões, mas não podemos nos render a ecumenismos. A gente vai ver aqui no texto, tem um texto que fala disso aqui.
Pastor Robson, mas é tão bonito aquele culto ecumênico, todas as religiões lá sentados, tem lá vários sacerdotes de várias religiões cultuando. Ecumenismo não é de Deus. Olha só, vamos ver o texto. O negócio é ver o texto. Segundo aos Coríntios 6, versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Ah, pastor Robson, o cara é de outra religião, ele não é descrente não, ele só crê na religião dele. Se não crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é descrente. Essa semana recebi lá no portão lá uma determinada religião. Sempre atendo por educação. São pessoas educadas, sempre atendo. Mas tentam convencer que Jesus não é Deus. E toma cuidado se não cair no papo deles. Eles tentam te convencer que Jesus não é Deus. Então, se não acredita que Jesus é Deus, é descrente. Mais um texto aqui, para a gente meditar. Segundo aos Coríntios 6,16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos ler de novo aqui, Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a igreja de Cristo, ela vai ser perseguida, porque não vai concordar com o ecumenismo. A igreja de Cristo, ela vai ser perseguida por isso, vai ter uma religião única, todo mundo junto, só que os cristãos fiéis não vão concordar com isso. E o que vai acontecer quando a igreja fiel não concordar com o ecumenismo? Perseguição. O mundo todo na paz, imagina só, o mundo todo na paz, uma religião só. Aí vão falar, somente aqueles crentes birutas lá que não querem entrar no ecumenismo e fazer a paz com o restante. É isso que vão falar da igreja fiel. Porque a cada dia eles tentam desqualificar a igreja fiel. A cada dia eles tentam desqualificar o crente fiel. Hoje em dia ainda está legalzinho, né? Ser gospel virou moda. Mas o irmão Rômulo falou aqui na outra mensagem, que há alguns anos atrás, ser crente era ser perseguido, porque você mudava a sua veste, você mudava a sua fala, você mudava o seu jeito de ser, andava carregando Bíblia, e isso gerava perseguição. E quando chegar esse tempo aqui, o final do princípio das dores, a era da grande perseguição, nós voltaremos a ser perseguidos,
porque nós reconheceremos as obras de Satanás e não as aceitaremos. Ecumenismo, não. Próximo slide. Mais um que a Igreja de Cristo não vai aceitar: a rejeição à paz mundial. A parte mais contundente será a rejeição à paz mundial, que será a bandeira do governo do anticristo. Os escolhidos rejeitarão esse movimento, pois sabem que se trata da falsa paz, e por isso serão perseguidos pelo sistema. Porém, este movimento terá pleno apoio de vários grupos cristãos, falsos e verdadeiros. Você vê hoje em dia, né? Passeata pela paz. Está lá, todo mundo junto, na passeata pela paz. Várias religiões, várias pessoas, na passeata pela paz. O cristão fala que não participa, já é discriminado. Você imagina com o mundo inteiro vivendo a paz, vivendo um momento tranquilo, vivendo um momento de tranquilidade no Oriente Médio, tranquilidade na Ásia, tranquilidade nas Américas, na Europa, tudo calmo, dentro do governo do anticristo. Aí os crentes problemáticos arrumando confusão. Os crentes problemáticos não estão querendo se enquadrar no sistema. Vamos perseguir os crentes problemáticos. É isso que vai acontecer no período da grande perseguição. Olha só o texto. Primeira Tessalonicenses 5:1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos filhos da noite nem das trevas. Sabe, irmãos, quando falarem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Quando o mundo achar que está tranquilo, quando o mundo achar que está na paz, quando o mundo achar que está tudo maravilhoso, vem a destruição. E aqui ainda diz mais: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Rejeição à paz mundial. O mundo vai estar lá celebrando queima de fogos, paz mundial, tratados de paz sendo assinados em todo lugar, por intermédio do anticristo. Mas a igreja de Cristo não será enganada. Olha lá. Paz no mundo todo, todas as nações juntas. Maravilha. Parece bom, né? Mas não é. E para nós encerrarmos, João 14:26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, é o que nós falamos anteriormente. A sua paz interior ninguém tira. A sua tranquilidade ninguém tira. Satanás tenta tirar a paz exterior. Ele tenta atacar a sua mente com problemas pelo mundo. Mas a sua paz interior é o nosso Deus que dá. E Ele diz que não dá como o mundo dá. Porque o mundo até passa por um períodozinho de paz. Até passa por um períodozinho de paz, um períodozinho de prosperidade. Só que já já acaba. Já já acaba. Aí no final ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então fica tranquilo. Eu sei que cada um passa um momento diferente na vida. Passa um momento de tribulação, de aflição, de perseguição. Mas não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nosso Deus, Ele é contigo. Ele está te guardando a cada dia. Tudo isso que nós temos pregado vai acontecer. Tudo isso que nós temos trazido aqui vai acontecer. A Igreja de Cristo, ela está vivendo o princípio das dores, está vivendo um momento de apostasia, está vivendo um momento de perseguição. Semana que vem nós ouviremos sobre a tribulação. Tudo isso vai acontecer antes do arrebatamento. Tudo isso vai acontecer antes do arrebatamento. Mas no momento do arrebatamento, Jesus Cristo vai levar a igreja fiel. Sabe, é por isso que nós temos que ser igreja fiel. É por isso que o Espírito Santo a cada dia fala aos nossos corações. É por isso que a cada dia Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que Deus quer é que nós subamos no arrebatamento. Nós estejamos lá no céu recebendo o nosso galardão, participando das bodas do Cordeiro, depois retornando para governar com Ele aqui nessa terra durante 1000 anos. É a igreja fiel que vai participar disso. Então, irmãos, nessa noite, agradeça a Deus. Agradeça a Ele porque Ele te chamou. Teve um dia que você estava lá no mundão, teve um dia que você estava lá, mas o Espírito Santo tocou no seu coração, e você teve a coragem de entregar a sua vida a Jesus, e a partir deste momento, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Então agradeça ao nosso Deus. Eu tinha um amigo que sempre falava: se Deus não fizer mais nada na minha vida daqui para frente, já está bom. Porque tudo que Ele fez daqui para trás é muito mais do que eu esperava. E na minha vida é assim também. Deus já fez muito mais do que eu esperava. Então nessa noite, irmãos, curva essa cabeça, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa. Te agradecemos por ouvir a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado nesse mundo mau. Pai, nós cremos na Tua palavra, quando diz que 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Nós te agradecemos, Senhor, porque tem nos guardado nesse momento de perseguição, nesse momento de apostasia, nesse momento do princípio das dores, Senhor, nesse momento de tribulação.
Ó Pai, o Senhor tem guardado a nossa casa, a nossa família, porque nós temos falado com o Senhor, nós temos linha direta com o Pai. E o Senhor nos ouve. E melhor ainda, o Senhor nos responde. Então, nessa noite, nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.